Boa tarde, queridos companheiros do YouTube. Hoje daremos continuidade à questão do nosso preparo para o céu. Sem querer prejulgar aqueles que já temos admirado pelo esforço despendido no processo de evangelização, precisamos reconhecer que os seus métodos atuais têm sido pouco convincentes para mudar a nossa prática do dia a dia, o que é indesculpável aos olhos de um Deus Santo que espera de nós nada menos que santidade. Há uma geração com mais de 7 bilhões de pessoas no vale da decisão, vivendo na dependência de uma mensagem profética poderosa que foi disponibilizada nas revelações do Apocalipse e que a Igreja, não obstante a sua grande responsabilidade, cochila tanto no estudo como na pregação. É tempo de reação individual para o revigoramento da fé, para o abandono das falsas doutrinas que foram infiltradas principalmente no período medieval, para então podermos dizer como salmista: bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, versículo 15. Sede santos como eu sou santo, diz o nosso comandante. Abandona a vida que te faz pecar. É o preito do céu para aquele que sonha ir para lá. Por séculos, os cristãos acreditavam que a salvação vem pela fé em Cristo, mas a hora é vinda para vivermos auxiliados por Jesus em harmonia com todos os preceitos de sua vontade. Os nossos defeitos de caráter devem ser corrigidos e podem ser corrigidos antes de seu retorno em glória e majestade. Não podemos nos enganar. De Deus não se zomba. Nada aquém de uma conduta irrepreensível nos recomenda para o céu. A promessa do Espírito Santo, que há de preparar os justos para a eternidade, é só para os vencedores. Já vai alta a noite e já desponta o dia. Nenhum membro da futura igreja triunfante, vitoriosa e gloriosa, conviverá com ideias falsas a respeito dos dons que levam à vitória. Não devemos perder tempo deixando de nos adaptar para a transladação, porque neste caminho não há atalhos. O estudo aprofundado das profecias nos é requerido, porque elas foram outorgadas para esta hora crucial. Esta é a razão do nosso debate franco e inevitável. Devemos associar com a graça divina o esforço diligente, pois se não pudermos remediar os nossos defeitos, certamente não alcançaremos a vitória. Não estamos sugerindo a formação de novas organizações, nem dizendo que já não é seguro permanecer no seio das igrejas. Mas Jesus nos alerta que há um problema se agravando e que, se não for corrigido, segundo os métodos preconizados pelo céu, que exigem renúncia e humildade, mudança de ideais e de teorias, será decretada a falência espiritual da maioria. Nesta hora terminal, não basta termos uma religião. Far-se-á necessário tomarmos uma posição na luta que se avizinha. A nossa tentação será ficar do lado mais confortável, e assim faremos, a menos que conheçamos profundamente os desígnios de Jeová. Não basta dizer que amamos a verdade. Precisamos estar do lado dela e defendê-la com determinação. Se compararmos a nossa conduta com a vida prática de Jesus e de seus discípulos, veremos que precisamos comprar mais do ouro refinado da fé verdadeira e do amor fraternal. Precisamos mais dos vestidos brancos de um caráter imaculado e purificado pelo sangue de nosso querido Redentor. E, principalmente, mais do colírio do Espírito Santo, para que não só venhamos a ver a nossa condição, como também assumir as rédeas de nossa própria vida.
Precisamos do claro discernimento das questões espirituais e dos 10 mandamentos em particular, sem colocar nenhum ídolo diante de nossos olhos, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2, versículo 5. Não podemos prosseguir ignorando nossa verdadeira condição. Quando Jesus está dizendo, não sabes que com relação à nossa transição para a eternidade, és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Apocalipse 3, 17. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, diz ele em Apocalipse 3, 19. Lembremos-nos de que estas palavras que nos são endereçadas não são provenientes de um simples mortal. Mesmo que muitos as rejeitem, procuremos viver em harmonia com os preceitos de Deus, que afinal nem mesmo pesados são. O maligno não tem a força toda que aparenta. Nós é que somos frouxos, por não confiar em Deus de todo o coração. Não adianta fazermos reformas estruturais e paliativas nas igrejas. A reforma verdadeira consiste numa mudança de vida no sentido de uma entrega total a Jesus. Não podemos nos conformar com o relaxamento das doutrinas, com o nivelamento às normas do mundo, com o desconhecimento das profecias, fatos esses que vêm promovendo a monidão espiritual que hoje testemunhamos. A postura para este tempo de espera pelo regresso do Senhor não significa uma modificação da vida antiga, mas uma profunda transformação de nossa natureza, trocando o homem carnal pelo espiritual. A busca de acalmar a nossa consciência temos nos levado a negar, mesmo que sutilmente, que Cristo tem a natureza humana. Se ele fosse diferente de nós, não poderia ser o nosso substituto e nosso exemplo. Submetidos conscienciosamente à influência do seu Espírito, a partir de nossa conversão, devemos assumir um caráter semelhante ao dele. Mesmo que o nosso desafio seja o de consolidar uma condição espiritual igual à de Adão antes da queda, para isto basta obtermos o perdão para todos os pecados eventualmente praticados, confessados e abandonados. A partir de então, com a nossa consciência purgada, limpa das obras mortas, estaremos aptos a vencer como Cristo, o segundo Adão, venceu. E isto nos será seguramente cobrado no juízo de Deus. Rejeitemos a generalizada sutileza de que tudo o que precisamos é ter fé em Cristo Jesus. Quem acredita apenas nesta palavra estará certamente construindo sobre a areia. Precisamos, com toda diligência, associar com a nossa fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, conforme 2 Pedro 1, de 5 a 7. Finalmente, amigos, devemos sofrer com a nossa liberdade de escolha, optando pelo que é justo e não pelo que diz o nosso coração corrupto. A paz que vem do Senhor, para nos confortar em todos os pontos em que somos vulneráveis, não está livre dos suspiros de um coração egoísta. Devemos nos resignar com as transformações necessárias para que outros se curem por meio do nosso exemplo. Deus vos abençoe, é meu pedido nesse final do primeiro alinhamento profético do Apocalipse. Curta, compartilhe e seja feliz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.
protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu